para o grande expediente. E concede a palavra ao primeiro orador inscrito no grande expediente, que é o ilustre deputado Cibá Machado, do PT do nosso querido estado do Acre. Vossa Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Senhor presidente, com base aqui também até no pronunciamento já feito pelo deputado Padre Tom, falando um pouco da situação da economia que nós estamos vivendo hoje. Nós, Brasil, o mundo, está passando por um momento que é delicado. E nós entendemos, senhor presidente, que essa delicadeza não tem muito lugar para que a gente faça um debate aqui, localizado, pontual e até pobre do entendimento que a situação requer. Então, diante disso, eu quero tecer aqui algumas opiniões sobre essa crise que assola principalmente o epicentro do capitalismo mundial, Estados Unidos e Europa. Então, senhor presidente, nos últimos dias, o mundo acompanhou com interesse a engenhosa negociação envolvendo os congressistas republicanos de oposição e os democratas, que são os governistas, nos Estados Unidos, para se chegar a um acordo sobre a necessidade de elevação do teto da dívida soberana daquele país. O governo Obama precisava que o Congresso, de maioria republicana, autorizasse uma elevação do teto legal do endividamento público para continuar cumprindo seus compromissos financeiros. O país houvera se aproximado de seu limite de endividamento público, que está na ordem de 14,3 trilhões de dólares a partir de maio último. A ameaça de default da dívida dos Estados Unidos, que tem os papéis de maior liquidez e considerados os mais seguros do mundo, em caso esse acordo não saísse dentro do prazo, seria um fato inusitado, somente visto em economias de menor porte. O prazo para se atingir esse limite era de 2 de agosto. As negociações entre o governo e congressistas se arrastaram até as vésperas deste prazo, deixando os investidores em desespero mundo afora. O retrato disso foi a queda das bolsas de valores em todos os mercados internacionais. E quais eram os entraves nessas negociações? De um lado, o governo queria autorização do Congresso para renegociar o limite de sua dívida sem cortes de gastos em programas sociais. Olha, pasme aqui, presidente, porque essa é uma novela que a gente ouvia falar muito e ainda se ouve falar muito por aqui. Embora a proposta inicial dos democratas considerasse a elevação de impostos, isso poderia significar aumentar ainda mais o endividamento daquele país. Por outro lado, os republicanos queriam que o governo apresentasse uma proposta que incluísse corte de gastos, principalmente em programas sociais, mas que não penalizaria os mais ricos e as grandes empresas. Em outras palavras, o governo queria aumento da carga tributária e a oposição queria que o governo aumentasse o tamanho da proposta para o corte de gastos públicos. O governo relutava. Isso representaria um desgaste para o presidente Obama, que tentará a sua reeleição em 2012. Para os democratas, existia o desejo de blindar os programas sociais que beneficiam os mais pobres e a população mais idosa dos Estados Unidos, além do sistema de pensões e da Seguridade Social. Destaque-se que o remédio recomendado por eles para o Brasil, em tempos de crise, sempre foi o corte de gastos e ajustes fiscais. As ajudas internacionais e alongamento de dívidas sempre ficaram para o último plano. Na verdade, nem os mais pessimistas acreditavam em uma solução que não fosse um acordo, que de fato acabou acontecendo. Entretanto, os reflexos desse acordo serão notados pela economia do mundo inteiro, senhor presidente. A proposta aprovada prevê aumento do teto de endividamento em pelo menos mais 2,1 trilhões de dólares e cortes de gastos de interesse social na ordem de 2,5 trilhões. Ainda que por etapas. Essas cifras superam o PIB brasileiro, que hoje está na ordem de 2 trilhões de dólares. E os problemas da economia real dos Estados Unidos?
Os problemas da maior economia do mundo não acabaram com o fechamento desse acordo entre democratas e republicanos. O governo Obama conseguiu honrar em tempo hábil os papéis do Tesouro. Apesar disso, ficou evidente que as dificuldades da economia norte-americana são muito maiores do que a necessidade de elevação do teto de endividamento do país. Os primeiros dados da economia real que apareceram logo em seguida à assinatura deste acordo não foram animadores. Soaram como um banho de água fria para investidores financeiros, principalmente. Para o desempenho da indústria no país, era esperada uma queda. No entanto, os indicadores vieram abaixo do esperado. Aliados ao baixo desempenho da atividade industrial, os índices que medem o consumo dos norte-americanos também caíram. Além disso, caiu a demanda por petróleo nos Estados Unidos, com a redução da atividade industrial e aperto no consumo. Isso fez o preço do petróleo ceder dos mercados de commodities. Outro setor que preocupa com indicadores recém-divulgados é o mercado de trabalho, com a reduzida criação de novos postos de trabalho no país. Esses fatos são demonstrações de que a economia norte-americana passa por dificuldades estruturais, o que leva os especialistas a admitirem que a recuperação será ainda mais difícil no curto prazo. Ademais, com os Estados Unidos em dificuldades, haverá desdobramentos para as demais economias. A crise nos PIGs, aqui não é no caso do PIG, que alguns falam que é a partir da grande imprensa, aqui o PIGs é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Não bastassem os reflexos dos problemas norte-americanos por aqui, a zona do euro também passa por grandes dificuldades que se tornam foco de preocupações. Dos países que ficaram conhecidos como PIGs, Portugal, Irlanda e Grécia, foram os primeiros de um grupo de 5 a precisar de socorro internacional para resolver os problemas com suas dívidas. Senhor, permite uma parte? Ouço Vossa Excelência com o maior prazer. Meu prezado amigo, deputado Cibá Machado, Vossa Excelência faz, no grande expediente de hoje, uma abordagem muito apropriada do momento econômico que nós estamos vivendo. É evidente que no passado, tínhamos até uma linguagem popular que dizia que quando os Estados Unidos espirrava, o Brasil já estava gripado com pneumonia. Hoje os Estados Unidos está com pneumonia e o Brasil não está nem espirrando. Isso é uma demonstração inequívoca de que estamos realmente economicamente consolidados. É claro que a presidente Dilma tem tomado uma série de medidas acautelatórias, para não ser surpreendida